Galera cartoleira, terça-feira, dia de Caioba Cartola Show. Que rodadinha complicada do último final de semana. Não sei como vocês foram, eu fui ladeira abaixo, minha pior rodada. Acho que eu fiz 43 pontos, então pedi ajuda de um craque da nossa equipe do Cartola, que ajuda muito a produzir o conteúdo, a fazer as lives, a trazer todas as informações para vocês escalarem os times. Hoje a gente recebe o Márcio, grande parceiro, que faz parte da nossa equipe para participar aqui do programa. Marcião, seja muito bem-vindo, tudo jóia? Tudo certo, Caioba. Prazerzaço estar aqui, falar de Cartola, com uma rodada que a gente espera que seja menos dolorosa do que a anterior, que foi puxada para muita gente, né? Veloso não foi... Veloso, eu contava com você no último programa, seu Banana. Fizemos um pouco também, não ajudamos muito nas cartoletas. Mas temos bastante dinheiro aqui em caixa para a gente escalar com tranquilidade. Marcião, o mercado abriu, Hulk, o jogador mais escalado, e eu gostaria de saber de você, para abrir nosso campinho, o homem que fez esse golaço contra o São Paulo, para mim um dos grandes destaques do campeonato, decisivo, chuta que nem um cavalo. Galo joga em casa, né? Se não me engano, recebe o Bahia, domingo, 11 da manhã no Mineirão. E o homem, vai imitar ou vai zicar? Tem tudo para fazer bonito. Embora o Bahia tenha melhorado no aspecto defensivo nos últimos jogos, o Bahia tomou apenas um gol nas últimas 3 partidas. Era um time com uma defesa um pouco frágil, parece que o Renato Paiva deu uma melhorada lá. Mas nesse momento que o Atlético precisa dar uma resposta no campeonato, é no Hulk que todo mundo confia, pela qualidade, pela personalidade, porque muitas vezes o cara tem o talento, tem a capacidade, mas não chama para si como o Hulk chama. O Hulk chama e resolve, como a gente viu contra o São Paulo. Vamos abrir nosso campinho com ele, então? Super justo. Então vamos de Hulk já. Lembrando, né, galera? Faz a inscrição no canal, o Cartola essa temporada, além do YouTube, além de todas as informações do GE. Globo, também está no TikTok. Vire Cartoleiro Pro para concorrer a muito mais prêmios. Tem o Cartola Express e tem o nosso campinho aqui. E senhor Márcio Menezes, produção, aquela casquinha de banana, falou que o desafio do programa de hoje é escalar pelo menos um atleta do confronto América e Goiás. Você pode escolher a posição, em que lugar, mas tem que ter um jogador, pelo menos, do jogo entre América e Goiás, tá? Tá certo. Eu já tenho uma ideia na cabeça. Você falou agora, o América é um clube que tem algumas curiosidades interessantes que a gente pode trazer aí ao longo do programa. O que você quer fazer? Quer começar com o ataque, fechar os companheiros do Hulk, quer ir lá para trás? Aqui o convidado manda. Olha, vamos lá. Vamos começar com o gol? Vamos Tem um nome que particularmente me agrada para a rodada, é o Cássio. Corinthians e Curitiba, o Timão tem um rendimento como mandante muito interessante e precisa da recuperação no campeonato. É o tal jogo de 6 pontos. Curitiba ali tentando sair da zona do rebaixamento e o Corinthians muito perto do Z4. Eu acho que o Cássio é uma boa opção. Vamos de Cássio, então. Corinthians que começou a reagir, né? Melhorou muito. Começou um pouquinho oscilante, mas depois engrenou. O Vanderlei conseguiu encontrar uma formação. Agora sem Roger Guedes, mas é forte jogando em casa e é favorito contra o Curitiba. Quem é que vai para o banco? Tem um outro nome, até se o cartoleiro tiver um pouco mais apertado no orçamento, que é o Cleiton, do Bragantino. O Bragantino recebe o Vasco e o Cleiton pode ser um bom reserva para o Cássio, como pode também ser o titular para muita gente. 6,57 está mais barato do que o goleiro do Corinthians e é uma boa opção. O Bragantino solidificou bem a sua campanha, vem com bons resultados na sequência e tomando poucos gols. Em casa toma muito poucos gols, é um outro bom nome. Quer ir para a lateral, quer ir para o meio, ataque ou fechar a zaga? Vamos para a lateral? Tem uma situação interessante hoje, com os dois laterais, com uma possibilidade para 2 laterais do Bragantino. O Juninho Capixaba, que é um cara que tem uma produção altíssima no Cartola, um cara que tem uma média super, super interessante,
participa muito ativamente do jogo. E a pegadinha aí, eu estava até conversando isso com o Caçocla, o Caixinha está escalando o Luan Cândido quase como uma espécie de ponta pelo lado esquerdo. Só que o Luan Cândido, como lateral esquerdo, está como lateral do Cartola. Quem pensa numa dobra entre os dois, eu acho que pode ter bons frutos. Penso, talvez, nessa dobradinha, Luan Cândido e Juninho Capixaba para lateral. O que você acha? Cara, eu gosto porque o Juninho Capixaba e o Marlon, os jogadores laterais do Bragantino e do Cruzeiro, são, acho que quase que rodada sim, outra também, você pode botar de olho fechado que eles pontuam demais. A quantidade de desarmes, o quanto eles se apresentam para o jogo, são duas das melhores opções. Agora, o Luan Cândido, ele joga de ponta, joga de centroavante, tem muita presença diária. E eu gosto, né? Polêmico, eu gosto de cara que vem aqui e pensa fora da caixinha. Vamos de Juninho Capixaba e Luan Cândido só para o Veloso entrar em desespero. Laterais do Bragantino, quem é que vai para o banco? O Fagner é um nome interessante, 7,88, é mais barato do que os dois laterais do Bragantino. E o Corinthians é um candidato a SG em casa. O Reinaldo, que é um cara com alta produção ofensiva, se não me engano, tem quatro assistências pelo Grêmio no campeonato, todas com o Grêmio como mandante. O Grêmio pega o Fluminense. Eu ficaria talvez com um desses dois nomes, Caioba. Você tem alguma preferência? Cara, aqui o convidado manda. Vamos fazer. O Fagner, eu tenho um pouco de receio, apesar de concordar com a sua leitura, só se ele vai para o jogo ou não por conta do confronto do São Paulo. Mas aí entra aquilo que você falou, tem que ganhar o jogo. O Corinthians não pode ficar poupando o time inteiro. Vamos de Fagner, então. Quer fechar a zaga? Vamos lá. Tem um time que eu gosto, muitas vezes para os zagueiros, são zagueiros que costumam chegar bem à área, que é o Fortaleza. Fortaleza recebe o Santos não sabe ainda, está com essa questão um pouco nebulosa sobre saída de Marcos Leonardo. Acho que uma opção que a gente tem para a zaga é o Tite. É uma opção que me agrada. E a segunda opção, que eu acho que é um jogador que está num preço legal, e eu tenho visto que ele está retomando a melhor forma, ele passou um tempo lesionado, que eu acho um bom zagueiro, é o Igor Rabelo. Tem jogado muito bem. Muito bem, tanto que eu lembro que o campeonato começou com o Maurício Lemos como titular, ele estava voltando, o Hever está no banco, o Maurício Lemos no banco e o Igor Rabelo jogando bem. Bom nome. Vamos de Igor Rabelo? Vamos embora. Perdão, eu cometi um equívoco aqui. Eu esqueci de uma coisa muito importante. Palmeiras em casa, Caioba. Eu vou retificar aqui a minha escolha, mas eu vou de Gustavo Gomes. Posso fazer essa correção? Bom, você manda. Então vamos lá. Acho que não tem como não pensar com o Palmeiras favorito em casa, não ter um dos dois zagueiros do Verdão. Quer pôr o Tite no banco? Não, porque ele vai ficar mais caro do que o Igor. Quem pode ficar na reserva é o Gil. Você não esqueça do desafio da produção. Pode ser no treinador, tá? Mas você tem que escalar alguém de América e Goiás. Agora você quer ir para o banco de reservas escalar o treinador ou quer deixar para a última e ir para o meio de campo? Não, eu acredito com que a ideia que eu estou mais ou menos na cabeça é que a gente vai conseguir conduzir bem esse patrimônio e chegar no treinador sem fazer economia, pensando no treinador com chance real de vitória. Vamos caminhando com o meio campo, pode ser? Lógico, você manda. Vamos lá. Eu acho que um jogador que não pode ficar fora é o Rafael Veiga, pelo que o Palmeiras produz dentro de casa. Não é barato, R$17,99, talvez a gente tenha que fazer manobras, mas não imagino esse jogo sem a presença do Veiga no time titular. Não dá para deixar o homem de fora, né? Ótima opção, homem do pênalti. Joga muito e não tem compromisso, né? Porque a outra semana é Copa do Brasil, o Palmeiras não tem por que poupar os jogadores. Aliás, o Abel poupou contra o Fluminense, talvez até imaginando a dificuldade desse confronto contra o Galo amanhã, e aí força máxima no final de semana. Eu acho que tem um nome interessante, joga dentro de casa, tem performado muito bem e está num preço bem razoável, que é o Vila Sante. 7,39, com a média acima de 6 pontos, chega bem na área, já tem 3 gols e uma assistência no campeonato, tem 34 desarmes em 13 jogos, então uma média de pelo menos de 2 desarmes e meio. Vila Sante, Bitelo, Arrascaeta, Rafael Veiga, Lucas Evangelista, Renato Augusto. Temos boas opções para essa rodada no meio de campo.
Com certeza, o campeonato está muito bonito. E tem uma outra opção que eu queria... Eu sei que você está me dando a honra de estar aqui no seu espaço com liberdade, mas, pô, eu preciso também da sua sapiência para tomar essa decisão. Porque eu acho que a gente tem nomes aqui acessíveis, como você tinha lembrado bem do Lucas Evangelista, e de um jogador que é meia aqui, que joga bem perto do gol, que pode ganhar um espaço nessa nova configuração do Corinthians, que é o Adson. Eu estou inclinado a botar o Adson, mas eu não sei se eu... vamos com o Adson. Eu tenho um pouquinho de receio do Adson pelo seguinte, não sei se ele vai de titular, e vamos imaginar que abra 1-0, 2-0, ele vai sair no segundo tempo. Por quê? Porque ele vai poupar os caras pensando no São Paulo. Sim. Mas jogando ele é um bom nome, e tem jogado bem, né? Um cara que em casa vai para cima, tem o drible como principal recurso, é muito bom jogador. Vamos fazer um negócio? Se a gente tiver, ao fim das contas, uma sobra legal, a gente pode mexer nesse nome. Não é um nome, para mim, daqueles que, pô, não tem como não escalar. Quer ir pro ataque? Deixa o Adson aí em stand-by. Beleza. Deixa ele escalado até segunda ordem. Vamos ver quanto que a gente gasta lá na frente. Você ainda não escalou ninguém de América e de Goiás, hein? Vamos chegar lá. E vamos chegar agora, se você me permitir. Mastriani, o América faz gols sempre. O América tem, nessa última série, 17 jogos marcando gols, mesmo com derrotas. Acho que é um jogo perigoso para o América, mas não consigo imaginar o América propondo o jogo dentro de casa sem balançar a rede. Então eu vou cumprir o desafio com o Mastriani aí. E quando sai gol do América, sempre tem a participação do Mastriani. Impressionante como ele tem muita presença diária, né? Faz gol de tudo quanto é jeito. Vamos de Mastriani ao lado de Hulk. Você tá milionário, dá para você gastar no atacante, no técnico e ainda, se quiser, botar alguém um pouquinho mais caro no meio de campo. Pô, vai ficar bonito, vai ficar bonito. Quem é que fecha o nosso ataque? Olha, lembrando bem daquilo que você falou, dos riscos do Corinthians usar algum tipo de escalação alternativa, eu penso muito no Yuri Alberto. Então fechamos nosso ataque, ó. Hulk, Yuri Alberto e Mastriani. Mastriani, atacante do América, pagando o desafio da produção, que era de escalar um jogador de América e Goiás, confronto que acontece em Minas Gerais. Tá faltando o nosso treinador. Peraí, vamos pro banco que a gente não escalou o reserva deles. Tá aí, um nome interessante, um cara que não é um mega pontuador, mas tem participado muito bem dos jogos do Botafogo, que é o Marlon Freitas, que ainda está no valor acessível. Eu estou curioso para saber como o Botafogo vai se comportar sem o Tiquinho. Não que o Botafogo não tenha qualidade para mexer, que o Bruno Lage não tenha opções para mexer e tornar o time interessante. Mas a presença do Tiquinho era muito gritante dentro da equipe. Mas o Marlon Freitas pode ser um bom reserva. De repente, se precisar do homem, vamos pode estar bem ali. E tem uma coisa, se nós mudarmos ali o nosso meio-campo, a gente pode jogar o Adson para o banco e tirar o Marlon Freitas do banco e jogar um outro jogador. A gente tem 31 e 12, nós estamos sobrando, né? Viva o 4,90 e pouco do desafio do Mastriani. Roberto, obrigado. Vamos fechar o atacante, então, para o banco de reservas. Aí, assim que a gente fechar a escalação, você define se você quer mudar o meio ou não. Cara, eu iria para manter o América e deixar o desafio forte. Tô olhando de cara aqui o Felipe Azevedo. Porque aí, se der uma zebra, o Mastriani não jogar, a gente não sabe, de repente, quem estará no banco à frente do Coelho nessa rodada. Mas aí a gente honra o desafio do Roberto. É muita personalidade. O cara passa o desafio, ele vai lá e mata no peito e bota o titular e o reserva. É isso aí. Quem é que vai ser nosso treinador para essa rodada? O Roberto, que me perdoe. O Bragantino em casa vem com um retrospecto muito forte, apesar dessa tentativa de reconstrução do Vasco no campeonato. Então eu vou de Pedro Caixinha. Meio definido ou quer trocar? Não. Quanto sobrou pra gente aqui? Tem que só subir a tela um pouquinho. 19 cartoletas. Boa. Vamos voltar nesse meio então, pra gente pegar uma ideia diferente. Só para você pensar, você tem a possibilidade, por exemplo, de trocar o Adson por um Arrascaeta? Sim, num jogo puxado. Por um Renato Augusto, por um Arias. Primeira troca é essa, Renato no Adson. Renato no Adson? Estamos confortáveis para isso. É verdade? Ainda ia sobrar.
Ainda temos, então, quanto? Ó, 11 cartoletas. Se você quiser trocar o Vilha Sante, você pode escalar quem você quiser. Que isso, cara. Eu não tô acostumado com isso, não. Eu tô acostumado a contar moedinha. Pô, estou me sentindo no dia de princesa, cara. Que isso. Vamos voltar para os meias, então, Robertão, só pra gente matar, velho. Quer tirar o Vilha Sante? Vamos. Arrascaeta é Arrascaeta, né? Arrascaeta a gente sempre olha, pô, e pensa que pode dar qualquer coisa. Vamos de Arrascaeta e a gente joga o Vila Sante pro banco. Perfeito. Arrasca, então, assume a 10 do meio de campo do Márcio, tira o Marlon Freitas, coloca o Vilha Sante, então, no banco. Para você bater 90, 100 pontos, é acertar o capitão. Marcião, quem é que leva a faixa nesse teu time? Gostei do time, hein? Ficou bem forte esse time. Imaginando o quadro, tentando fazer um mix entre a relação do time o adversário desse capitão e a chance desse capitão não nos surpreender sendo poupado, alguma coisa do tipo, meu primeiro olhar seria para o Veiga. Mas eu tenho muita vontade de botar o Yuri como capitão dentro de casa. Tô pensando aqui com carinho. E ainda tô assim, perplexo que nós gastamos uma grana e ainda sobrou a cartoleta. Manda para mim. Manda para mim que eu tô precisando. Eu não tô podendo fazer esse luxo não, cara. Yuri de capitão. Yuri Alberto com a faixa de capitão. Dá para pensar em bater 100 pontos aí com essa formação, dá não, Marcelo? Pô, e principalmente eu que tô tendo o prazer e a felicidade de estar aqui estreando no teu programa, eu quero deixar uma boa impressão. Espero que eu possa deixar assim, para lembrar assim, pô, o Márcio veio aqui, não comprometeu. Para contar um pouquinho de você já falou que faz parte da equipe do Cartola. Conta um pouco dessa paixão que você tem pelo América. Você trabalhou no América do Rio, América raiz, das antigas. E divulga um pouco também suas redes sociais para quem quiser acompanhar teu trabalho. Maravilha. Eu sou americano desde os 7 anos de idade, estou 42, então peguei muito sofrimento nesse caminho, mas esse sofrimento faz com que o cara que gosta de futebol solidifique esse sentimento, né? Mas isso pelo menos me dá a vantagem de, no Cartola, não precisar ficar pensando, pô, vou ter que escalar aquele cara que vai jogar contra o meu time. Quanto a isso, eu estou despreocupado. Isso é uma vantagem, sem dúvida alguma. E minhas redes sociais, no Twitter, Márcio M. Menezes, e no Instagram, Márcio Menezes, quem quiser dar um pulo lá. Tenho um prazer enorme em estar imerso no Cartola, a gente fica imerso no Brasileirão, vê como o Brasileirão é um campeonato fantástico, agora com nomes que tornam o campeonato ainda mais atraente. Então é bom pra gente, o Cartola é uma maneira muito legal da gente valorizar o produto que a gente tem na mão. Boa! Marcião, quero agradecer demais, então, pela tua participação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa sorte na rodada. E para a gente encerrar, já agradecendo não só a sua participação, mas a audiência, não se esqueçam, tem rodada de Copa do Brasil semana que vem. Então acompanhem as lives, acompanhem as dicas do Gato Mestre, o programa do Dandan, a escalação da Cami, enfim, todo o nosso conteúdo no TikTok, no GE. Globo, no YouTube, para você não ser surpreendido. Mas para você que é mais novo, a gente vai encerrar cantando um trechinho de um dos hinos mais bonitos da história do futebol brasileiro. Time do coração do Márcio Menezes, ele que gentilmente participou do programa. E para você, molecada, ouve porque vale a pena. Vai, Marcião! Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é a cor do nosso coração, em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará essa canção. Lá, 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 lá. Boa, garoto! Caioba, obrigado, uma satisfação enorme estar com você aqui. Você se tornou com muita facilidade uma referência para todos nós, pelo teu trato, pelo teu carinho com todo mundo. Então, muito legal estar aqui com você. Sempre que precisar, chame. Mas vale lembrar para todo mundo que Roberto descobriu. Eu fui perguntar para o Caio, ele não lembrava, mas nós descobrimos que o Caio já fez gols no América.
Então ele já carimbou a rede do Mecão. Só para deixar registrado aqui que é importante. Mas foi um deslize. O importante... O América é um time querido demais, é um time tradicional demais. A gente torce muito para que o América volte à primeira divisão, porque tem, assim como o Márcio, como o Escobar, uma torcida apaixonada e um dos hinos mais bonitos da história do futebol brasileiro. Obrigado, amigo. Semana que vem a gente está de volta com todo o nosso conteúdo em todas as plataformas. É no YouTube, é no GE. Globo. Tem as lives, tem o Dandan, tem todas as informações para você escalar o melhor time da rodada. E, Marcião, menos de 90 eu nem comemoro, porque o time ficou top, amigo. Amém. Que venha mais de 100. É isso. Valeu, galera. Semana que vem a gente está de volta.